Sejam todos muito bem-vindos mais uma videoaula sobre o Antigo Testamento. Estamos fazendo aqui uma jornada, uma caminhada no Antigo Testamento e eu espero que você tenha gostado do vídeo anterior, do primeiro vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos continuar a mergulhar. Hoje nós vamos mergulhar no contexto histórico ainda mais profundamente, no contexto histórico do AT, do Antigo Testamento. Entender a Bíblia é muito mais do que apenas ler as suas palavras. É necessário compreender o tempo, a cultura, os povos e os acontecimentos em que ela foi revelada. Só assim conseguimos captar a profundidade do que Deus fez através da história. Por isso, não saia daí, porque quando eu voltar, eu vou te contar tudo. Mas antes, porém, não se esqueça daquela ajuda básica sua. Deixe o seu like, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo e sabe o que é mais interessante? Ainda temos pessoas que nos assistem semanalmente, porque os nossos vídeos agora são semanais, ainda nos assistem, mas não são inscritos no canal. Por gentileza, se inscreva no nosso canal. É rápido, é fácil e é de graça. E você sabe qual que é outro detalhe importante também? São os seus comentários. Os seus comentários vão fazer enriquecer tanto a nossa didática quanto a nossa interatividade. Tem muitos vídeos aí atrás que foram feitos através de comentários, de perguntas que foram deixadas aqui no chat, aí nos comentários. Então, o seu comentário também é muito importante. Um dos aspectos mais marcantes da fé judaica cristã é a sua ligação direta com a história. Diferente de muitas religiões que se apoiam apenas em mitos, lendas ou princípios até filosóficos abstratos, a fé cristã ou a fé bíblica, ela está intrínseca, ela está enraizada no espaço-tempo. A Bíblia conta a história de Deus agindo em momentos concretos da humanidade. Paulo declarou certa vez em uma de suas cartas aos Gálatas, no capítulo 4, no verso 4 a 5, ele disse: "Mas quando o tempo se completou, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir os que estavam sob a lei." A encarnação de Jesus, ela não aconteceu por um acaso, mas em um ponto determinado, um ponto específico da história, preparado por Deus. E isso se torna, para muitos, um paradigma de como ele sempre agiu, revelando o seu poder em contextos reais, em lugares e acontecimentos específicos. Agora, para entendermos a base, para entendermos o Antigo Testamento, que nos traz uma base, um alicerce, uma estrutura, precisamos olhar para o cenário em que ele se desenrolou, o Antigo Oriente Próximo. Essa região abrangia desde o Mar Cáspio ao nordeste até o Golfo Pérsico ao sudeste, da região norte e central do Egito ao sudoeste até a região da Anatólia, no atual território da Turquia hoje, ao noroeste. Então nós estamos falando de uma área de cerca de 2,6 milhões de quilômetros quadrados aproximadamente, metade da extensão contínua dos Estados Unidos, por exemplo. E foi nesse palco limitado que quase toda a história do Antigo Testamento ela aconteceu. Ali surgiram civilizações, impérios, aconteceram guerras, tratados, religiões foram levantadas e culturas que influenciaram diretamente o povo de Israel e moldaram o pano de fundo no qual Deus veio revelar a sua palavra. Outro ponto importante é o período cronológico. O Antigo Testamento, em seus últimos escritos, lá no finalzinho, foi concluído
por volta de 400 anos antes de Cristo. Este é o que é chamado no latim de terminus ad decem, ou seja, o limite final da narrativa. Mas e o início? Como ele começa? O início remonta à criação de um acontecimento impossível de datar com precisão. Repito, um acontecimento impossível de datar com precisão. Antes mesmo de Abraão, que viveu por volta de 2000 anos antes de Cristo, já existia um cenário histórico e cultural muito rico que influenciou diretamente a fé dos patriarcas da época. Para compreender esse mundo, precisamos recorrer então também a fontes externas da Bíblia, ou seja, a arqueologia, a antropologia e registros de povos antigos. Os estudiosos dividem a antiguidade em eras, como por exemplo, o Paleolítico, o Mesolítico, o Neolítico e o Caocolítico. Nomes difíceis de se entender e de compreender, mas eles foram fases conhecidas apenas por vestígios arqueológicos, pois ainda não havia registros escritos. Agora, por volta de 7.000 anos antes de Cristo, começaram a surgir as primeiras cidades no Oriente Próximo, por exemplo, Jericó, Jarmo, Hassuna, Tipsialk, Satal, Ruyuk, entre tantas outras que eu acredito que você nem tenha ouvido falar, como algumas que eu acabei de mencionar. Ainda que esses lugares revelem avanços sociais e culturais, eles não trazem grandes contribuições para entendermos a revelação bíblica, já que não existiam textos na época. Tudo muda com os primeiros registros sumérios, por volta de 3100, ano 3100 a.C. Ali nasceram as primeiras escritas, que antecedem mesmo Abraão em aproximadamente cerca de 1000 anos. E esse intervalo, esse milênio entre os sumérios e Abraão é essencial para compreendermos o ambiente em que Deus chamou o patriarca. Foi em meio às culturas complexas, cidades já organizadas e tradições religiosas já estabelecidas, foi que o Senhor começou a formar o seu povo. Portanto, o período da narrativa bíblica que se entende hoje se estende aproximadamente de 3.000 a 400 anos antes de Cristo. O objetivo de todo esse levantamento não é apenas preencher lacunas históricas, mas mostrar que o Antigo Testamento é inseparável de seu contexto. Será que você consegue perceber a importância do Antigo Testamento em relação ao Novo Testamento? Eu volto a repetir o que eu disse no vídeo anterior. Quem ainda não assistiu o vídeo anterior, eu recomendo, corra lá e assista, porque também é muito importante. Porque é a partir deste ponto de partida que começamos então a vislumbrar, a ter uma ideia do contexto do Novo Testamento. Israel não viveu isolado, foi influenciado por impérios, cercado por nações, foi exposto a guerras, culturas diferentes, filosofias diferentes que constantemente desafiavam a sua fé. Compreender o Antigo Oriente Próximo, suas cidades, seus povos e sua organização social é essencial para interpretar de forma correta a mensagem bíblica. É muito importante lembrar que nem tudo foi permissão de Deus. Repito, é importante lembrar, deixar registrado isso, que nem tudo foi permissão de Deus e nem tudo teve a aprovação de Deus. Houve situações em que o Senhor sim permitiu, mas isso não significa que ele aprovou. O fato é que repetidas vezes o povo desobedeceu a Deus e por causa da desobediência precisou pagar um preço muito, muito, muito alto. Agora, olhando
Para tudo isso, aprendemos uma grande lição. O nosso Deus não é apenas o Senhor do céu, mas também é o Senhor da terra, e sendo o Senhor da terra, Ele é o Senhor da história. Ele age em momentos específicos, em lugares concretos, com pessoas reais, com pessoas de verdade. Assim como Ele agiu lá no Antigo Oriente Próximo, revelando o seu poder, conduzindo o seu povo, Ele continua ainda hoje agindo na história. Ele ainda continua hoje agindo na sua vida e na minha vida. Por isso, quando lemos a Bíblia, precisamos lembrar, ela não é apenas um livro de doutrinas, mas um testemunho vivo de como Deus se revela na história da humanidade. Pois bem, se essa mensagem, se esse vídeo trouxe clareza e edificou a sua vida, compartilhe agora mesmo com alguém que precisa entender a profundidade da palavra de Deus e começar a entender como você está entendendo, começar a caminhar como você está caminhando nas páginas das Sagradas Escrituras e principalmente caminhando no Antigo Testamento. Eu quero te deixar aqui mais um pedido. Não se esqueça de deixar aí o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para não perder os próximos conteúdos. E é claro, a sua mensagem é muito importante, o seu comentário. Deixa aí abaixo o seu comentário do que achou desse vídeo e do que acha dos nossos vídeos. E também, se você tiver uma pergunta sobre um assunto que quer que venhamos aqui para falar, para esclarecer, para comunicar, para comentar, para você, eu virei, porque eu leio sim todos os seus comentários. Que Deus abençoe a sua vida e que a palavra de Deus continue sendo luz para o seu caminho. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, shalom, sheikhi elecha yom tov, nitrae shavua haba, lechi traot shelochi variota, shalom uvraha.